que é uma série de vídeos onde eu respondo perguntas de mulheres que estão num relacionamento e perceberam que esse relacionamento esfriou, que não é mais como era no início, né? Não é mais gostoso como era no início, ou até mesmo um relacionamento com brigas, que parece que está por um fio, e hoje elas querem resgatar o amor nesse relacionamento. Eu sou Beatriz Dantas e o nosso tema de hoje é: você não é a vítima nesse relacionamento. Vamos lá, pra gente entender, né, começar esse vídeo entendendo, esclarecendo aqui as coisas, eu quero deixar claro aqui pra vocês que esse vídeo ele não se aplica a relacionamentos abusivos. Então, se você é uma mulher e sente que o seu relacionamento ele tem alguma coisa ali, né, no comportamento do seu marido, do seu namorado, que você acha que não é o normal, né, eu sugiro que você busque ajuda, e esse vídeo aqui ele não é pra você definitivamente. Então, dito isso, podemos começar o nosso vídeo. O que acontece, gente? Por que eu decidi trazer esse tema pra gente conversar? Eu vejo que esse tema é muito comum em muitos relacionamentos que eu conheço. Geralmente, né, tem sempre um lado que se coloca como vítima. E como nós aqui, né, somos mulheres, eu estou falando pra vocês que são mulheres, nós vamos colocar a gente mesmo, né, como exemplo. Então, eu vejo que nós mulheres, a gente tem um pouco de facilidade, né, de cair nessa de se sentir a vítima, de achar, né, que é a vítima do relacionamento, que você sofre muito, que é injustiçada, enfim. Sabe aquelas páginas do Instagram, do Facebook, que tem uns trechos, que sempre postam umas fotos assim com uns trechos meio dramáticos, né? E teve um trecho que eu até compartilhei lá no meu Instagram e conversei com vocês, né, com o pessoal que me segue por lá, sobre esse trecho. Ele dizia mais ou menos que estraga um relacionamento é o homem. Basicamente era isso que aquele trecho ele dizia, né? Ele dizia que a culpa por um relacionamento terminar é do homem, era sempre do homem, independente do que acontecesse. E eu vejo que, gente, o tanto de mulher que compartilha isso, sabe? O tanto que algumas mulheres pegam isso pra si e acreditam nisso, é muito preocupante, porque isso de verdade pode destruir todos os relacionamentos que você tentar ter na sua vida, sabe? Porque quando a gente se coloca nessa posição de vítima, né, de coitadinha, a gente assume que não tem nada que a gente possa fazer para melhorar essa situação, para resolver esse problema. Então a gente acaba ficando ali numa posição de impotência, né? De estou amarrada, não consigo fazer nada, vou ficar aqui. A gente não pega a responsabilidade pra gente, a gente não entende que num relacionamento, já que são duas pessoas, né? As duas pessoas têm a responsabilidade de fazer esse relacionamento dar certo, e também as duas pessoas têm a parcela de culpa, né? Se esse relacionamento ele der errado, se acontecer alguma coisa ali, né, que seja desagradável para vocês. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero muito que a gente se coloque no nosso lugar, sabe? Que a gente saia desse pedestal incrível que a gente colocou, né? Que nós mulheres somos as coitadinhas e os homens, eles são sempre os monstros, eles são sempre os que machucam, os que magoam, né? E que a gente se coloque no nosso lugar e tenha uma visão mais realista sobre o que está acontecendo, o que verdadeiramente acontece. Aí você pode me dizer assim, mas Bia, como não? Como eu não sou uma vítima, se eu estou sofrendo, se eu estou fazendo de tudo pelo meu marido, pelo meu namorado, né? Se eu faço de tudo por esse relacionamento, se eu choro dia e noite, não sei o quê, como eu não sou uma vítima? Como eu não sou uma pessoa que está sofrendo, né? E, gente, aqui é muito importante a gente saber diferenciar uma vítima de uma pessoa que está passando por uma crise, por um sofrimento, por um momento difícil. Existem as pessoas que estão passando por isso? É claro que existem, né? É por isso que eu tô aqui, para ajudar vocês, porque um tempo atrás eu também passei por isso no meu relacionamento, né? E ainda tenho muitas questões para resolver. Mas é diferente a gente ter uma pessoa que está passando por um momento difícil, por uma fase difícil, que está sofrendo em determinada fase, enfim. E não necessariamente essa pessoa ela é uma vítima, ela precisa se enxergar como uma vítima, sabe?
Por mais que você, ao seu ver, é a pessoa que é mais prejudicada nessa situação, você não precisa e não deve se olhar como vítima, porque quando você assume que você é a vítima, você fica à mercê dos outros, sabe? Das pessoas te salvarem, das pessoas te ajudarem, das pessoas mudarem a sua realidade, sendo que, na verdade, quem tem o poder de mudar a nossa realidade somos nós mesmas, não é as pessoas que vão vir salvar a gente, sabe? A gente tem que dar um jeito. Então, a pessoa que está passando por um momento difícil, né? Você que está passando por um momento difícil no seu relacionamento, por uma crise, por um afastamento do seu marido, talvez você esteja se sentindo sozinha, desvalorizada, talvez ele não te entenda, ele não te escuta, né? Você pode sim estar sofrendo? É claro que pode, né, gente? Você pode estar passando por um momento difícil, por uma situação delicada? É claro que pode, mas você não pode se enxergar como uma vítima, como uma coitadinha que não pode fazer nada para mudar essa situação. Você não é vítima, eu não sou vítima, não tem isso de num relacionamento a mulher ser vítima e o homem ser o lobo mau. Não existe isso, gente. Isso aqui não é conto de fadas, é a vida real. E eu sei que é difícil, né? Como eu sempre falo, é muito mais fácil a gente falar do que a gente fazer. A gente se tirar desse lugar de vítima, né? É um processo, gente. E um processo que não é do dia pra noite, né? A gente vai internalizando isso e aos poucos a gente vai melhorando. E a pessoa, a mulher que geralmente ela se coloca no lugar de vítima, ela se vê, ela se enxerga como uma vítima, como uma coitadinha, ela acaba colocando isso para fora, né? Então, ela pode ter muitos comportamentos destrutivos, né, para o relacionamento dela, para a própria vida dela, para a vida do marido, do namorado. Então, o que ela faz? Ela começa a falar mal do namorado, do marido, para os outros, né? Para a família, para a mãe, para a amiga, para a tia, para a cunhada, até para a moça da padaria da esquina, né? E aí o seu relacionamento daqui a pouco tá na boca do povo. E aí ela começa a reclamar para as pessoas que o marido dela não valoriza, que o namorado dela só fica no celular, né? E aí daqui a pouco tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo, todo mundo achando que seu marido ele te maltrata, que ele é um lobo mau e você é realmente a vítima. E quanto mais você fala isso, quanto mais você afirma isso para você mesma e para as pessoas, mais aquilo ali se torna verdade, mais você enxerga como a realidade. E o que acontece? A mulher que se coloca no lugar de vítima, que se vê como uma vítima nesse relacionamento, é como se ela se colocasse no centro do mundo, sabe? Tá todo mundo contra mim, tá todo mundo conspirando contra mim, Deus não me ama, Deus não me ouve, o meu relacionamento nunca dá certo, nada dá certo na minha vida. A pessoa, a mulher, né, que se coloca como vítima no relacionamento, ela também se coloca como vítima em todas as áreas da vida dela. Então, se você parar para reparar, a mulher que fala isso, né, você, por exemplo, se você realmente, até hoje, achou que você era realmente uma vítima desse relacionamento, e eu quero te dizer que eu te entendo, porque eu também já passei por isso, porque eu também já tive a mentalidade de que eu era vítima, não só no relacionamento, mas em todos os meus outros relacionamentos. Eu me sentia assim com o relacionamento na minha família, de pai com mãe, na minha vida profissional. Então, quando a gente tem esse pensamento, né, a mulher que tem esse pensamento de que ela é coitadinha, de que ela é a vítima, ela leva isso para todas as áreas da vida dela. Não em uma só. E aí você pode perceber que tá tudo parado, tá tudo estagnado, né? Talvez você seja essa mulher. Você pense assim, poxa, nada na minha vida dá certo. Sempre dá certo pra fulana, sempre dá certo pra ciclana, mas pra mim não dá certo, eu não consigo o emprego que eu quero, o meu relacionamento é sempre muito conturbado, a gente sempre briga, a gente sempre termina, volta, separa, volta. Por quê? Você tem esse pensamento instalado aí dentro de você e isso está refletindo na sua realidade, né? A forma como você pensa está refletindo na sua realidade. Você vai cada vez mais se achando uma vítima, se achando uma coitadinha, né? E se afundando mais lá no fundo do poço. E eu sei, gente, que é doloroso, que é difícil a gente enxergar que a gente está fazendo isso com nós mesmas. A gente conseguir, né, ter forças para conseguir conseguir sair desse lugar de vítima. Eu sei que é muito difícil, porque como eu falei, eu também já passei por isso e
a gente sempre tem que fazer isso, assim, todos os dias da nossa vida, porque a gente sempre vai achar uma maneira de querer culpar os outros pelos nossos problemas, ou por problemas que não é culpa, não tem exatamente um culpado, sabe? Então, não é fácil, assim, não vai ser do dia pra noite, vai ser um processo. Por quê? Porque é gostosinho, porque é quentinho ficar ali na zona de conforto, ficar ali como uma vítima, né? Ah, não, porque nada dá certo, porque é culpa do fulano, porque é culpa do ciclano, né? O meu relacionamento está assim, porque o meu marido não me dá atenção, porque o meu marido não é carinhoso comigo, porque o meu namorado só fica no celular, porque o meu namorado tem um monte de amigas que eu não gosto. Então, não é fácil a gente sair mesmo dessa posição, eu digo por mim. Mas o incrível, né, o bom é que quando a gente consegue sair dessa posição, você consegue enxergar as possibilidades de transformar esse relacionamento, de resgatar o amor nesse relacionamento. Quando a gente sai da reclamação, quando a gente sai de ficar culpando, né, o seu marido, o seu namorado pelo que está acontecendo no relacionamento, a gente tem agora um espaço mental para olhar para a solução, porque enquanto a gente foca ali no problema, a gente está brigando muito, mas é porque ele não me entende, eu cobro muito dele, mas é porque ele não me dá atenção, eu reclamo muito, mas é porque ele não faz as coisas direito, enfim. Essas coisas que a gente sempre fala, né? Enquanto a gente só foca nisso, de que a culpa é deles, a culpa são dos homens, a gente não consegue olhar pra gente, né? E quando a gente não consegue olhar pra gente, a gente não enxerga que nós temos defeitos, que a culpa às vezes é nossa, que a responsabilidade é nossa, sabe? A gente não tem a humildade, né? A maturidade, na verdade, de olhar pra gente e arcar com as consequências, sabe? Em agarrar ali aquela responsabilidade e falar assim, não, vamos fazer o que for preciso para mudar, para melhorar isso aqui. E aí quando a gente se livra disso, né, a gente foca em outra coisa, a gente foca em melhorar, a gente foca em como solucionar esse problema, de como acabar com essa briga, de como não ser tão ciumenta, não ficar cobrando ele o tempo inteiro, não ficar reclamando pra ele o tempo inteiro. É o que as pessoas falam às vezes, né, a gente não escuta. O que você foca, cresce. Então, se você foca em ser vítima, se você foca em ser a coitadinha, se você foca em sempre ficar choramingando, reclamando e se arrastando pelos cantos, é isso mesmo que vai crescer dentro de você, na sua vida, em todos os seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. Agora, se você foca em que você é uma pessoa solucionadora de problemas, que você consegue lidar com isso, de que você consegue melhorar as situações, né, as coisas que acontecem, isso também cresce. Então, enquanto você se vê como vítima ou como coitadinha, você vai ser desvalorizada, vai ser deixada de lado, você vai ser trocada, porque é isso que você acredita. Então, se você enxerga que você é uma vítima, se você tem na sua cabeça que se você já enviou para sua mente que você é de fato uma vítima ou uma coitadinha, você vai passar por situações que confirmem essa sua crença. E aí eu sinto lhe dizer, mas o prejuízo é só seu, o prejuízo é só nosso quando a gente se enxerga assim, né, dessa forma. E eu sempre falo aqui o meu exemplo, né, gente? Eu falo por mim mesma. Eu só consegui melhorar o meu relacionamento a partir do momento em que eu parei de me enxergar como uma vítima, como uma coitadinha, que era sempre deixada de lado, que era sempre desvalorizada, que as pessoas não amavam, que as pessoas não queriam ficar perto. Quando eu mudei esse meu pensamento e eu comecei a enxergar as soluções, né? Primeiro, né? A gente enxergar o nosso próprio valor, né? Que também isso faz parte, quando você se enxerga como vítima, você acaba esquecendo do seu valor e começar a buscar por soluções ao invés de buscar por um culpado. Ao invés de apontar uma pessoa, de apontar o meu marido, de apontar, né, as pessoas que estavam ao meu redor. O ponto aqui que a gente precisa enxergar é que nós temos poder para mudar o que acontece, para mudar essas situações e transformar a nossa vida. Eu não quero que a gente se sinta impotente, eu não quero que a gente se sinta presa, eu não quero que a gente se sinta num cantinho como uma coitadinha, como uma vítima. Não, a gente pode melhorar, a gente pode transformar a nossa realidade, a gente pode
ir atrás e melhorar essas situações, esses pontos do nosso relacionamento em que a gente precisa. Mas a gente só consegue quando a gente olha pra gente e não quando a gente olha como vítima. A gente olha como uma pessoa que também é responsável. Tanto você quanto o seu marido, vocês são responsáveis pelo que aconteceu no relacionamento de vocês até hoje, né? Eu sempre falo, o relacionamento, né, é como se fosse uma continha de matemática, uma soma. Tem você de um lado e tem o seu marido, seu namorado, enfim. E aí quando a gente soma, dá um número, né, dá um resultado lá que é um número. E esse número, esse resultado é o resultado da soma de vocês dois. Então, o relacionamento que vocês dois estão hoje é o resultado do que vocês colocaram nesse relacionamento, tanto você quanto ele. Por isso que não tem como você ser uma vítima, não tem como ter um culpado só, sabe? As duas pessoas, os dois lados são responsáveis pelo jeito que tá esse relacionamento hoje. Se tá ruim, vocês fizeram ficar ruim. Se tá bom, vocês fizeram ficar bom. E aí, gente, você pode pensar assim, né? Ah, Bia, mas olha, homem não presta, as mulheres sempre sofrem, né? Esses dias eu recebi um comentário um dos meus vídeos, que eu não lembro exatamente como que era, né? Mas ela dizia mais ou menos assim, porque se os homens não fizessem as mulheres sofrerem, né? Porque os homens não prestam. Então, se eles não fizessem as mulheres sofrerem, a gente não ia precisar hoje ser tão ciumenta, ser tão insegura. A gente é assim porque eles fazem isso com a gente. Foi basicamente isso. E eu quero conversar sobre isso com vocês, né? Você pode pensar assim, mas homem não presta, as mulheres sofrem muito com os homens. Se os homens fossem corretos, as mulheres não sofreriam tanto. É certo que em nosso histórico nós temos alguns grandes erros da parte de alguns homens, né? Mas o que a gente tem que enxergar aqui é que também a gente tem da nossa parte. Os homens, eles ferem fisicamente, então você pode ter raiva, né, dos homens no geral, porque os homens maltratam, porque os homens machucam. Mas, gente, o que a gente tem que enxergar aqui, é que a gente também fere. Só que a diferença é que os homens, eles ferem fisicamente. As mulheres, elas ferem com manipulação, com chantagem, com necessidade de controlar os homens, de querer mudar esses homens. Eu quero que vocês entendam que aqui eu não tô defendendo macho não, tá? Pra depois não vier umas mulheres aí dizer assim, ela defende macho, que não sei o quê. E não é nada disso, gente. Eu não tô falando isso pra justificar os erros dos homens que batem nas mulheres. É claro que não. Essas atitudes, eu não preciso nem falar que elas são inaceitáveis. Não só da parte dos homens, mas da parte das mulheres também. É uma atitude inaceitável, não tem discussão, não tem como defender, não tem como passar a mão na cabeça. E às vezes algumas mulheres podem achar que eu defendo o macho, né? Que eu passo a mão na cabeça, mas a verdade é que não. A gente tem, na verdade, uma percepção muito aumentada, sabe? Do que acontece ou do que não acontece. A gente generaliza as pessoas, né? Mas o que a gente precisa enxergar aqui é que todos nós, tanto homens quanto mulheres, né, seres humanos, a gente erra, a gente falha, a gente comete erros, gente. E pra gente tacar pedra no telhado dos outros, né, a gente tem que primeiro ver se o nosso não é de vidro. Então, não tô defendendo homem, não tô defendendo atitudes de bater, de humilhar, não estou defendendo, da mesma forma que eu não defendo as atitudes das mulheres nossas, né, que a gente cai muito fácil em querer manipular, em querer controlar, em fazer bico o tempo inteiro. Tá vendo? A gente perceber que cada lado tem as suas falhas, cada lado tem os seus gargalos, nenhum dos dois lados, né? Nenhum dos defeitos dos dois lados, tanto a agressão, quanto a manipulação, quanto o controle, nenhum desses, eles são aceitáveis, né? São coisas que a gente não pode aceitar no nosso relacionamento, na nossa vida, na nossa realidade. E aí, pra gente ir pra reta final, né, desse nosso Bia Responde de hoje, eu tenho mais duas coisas pra falar aqui com vocês sobre esse tema, né? Claro que a gente tem muitas outras coisas, mas como o tempo é curto,
eu tento resumir o máximo pra gente conseguir falar pelo menos dos pontos principais. A primeira coisa que eu quero falar é que nos aceitar como vítimas, como coitadinhas, diz muito sobre a nossa autoestima. Como assim? Quando a gente assume que a gente é coitada, que a gente é vítima, é um sinal que nós não temos autoestima, que nós não nos valorizamos, que nós não nos amamos. Porque a gente se enxerga como uma pessoa que é coitadinha, a gente tem pena de nós mesmos. Então não tem como a gente ter pena e ter autoestima ao mesmo tempo, sabe? Autoestima é o quê? É você enxergar o seu valor, é você ter orgulho, né, de quem você é. Não é sobre ter pena. Então, quando a gente entra nessa de dizer que eu sou vítima, nossa, porque o meu marido me traiu, porque o meu chefe me mandou embora, porque a minha mãe me abandonou, porque o meu pai me abandonou, né? A gente aceitar isso, a gente assume que nós não somos dignas de amor, que nós não somos dignas de valor, né? Não cabe vitimismo e autoestima no mesmo lugar. Então você tem que escolher um ou outro. E gente, eu acredito de verdade que você é mais que isso, você é mais do que suas emoções, você é mais do que a sua insegurança, você é mais do que isso de se sentir sozinha, de se sentir desvalorizada. Você é mais do que isso, eu sou mais do que isso e chega de ser vítima. Enquanto a gente ocupa o lugar de vítima na nossa vida, de coitadinha na nossa vida, né, de patinho feio, a gente acaba deixando vazio lá o lugar de protagonista. A gente não consegue ser os dois ao mesmo tempo. Você tem que escolher entre um ou outro. E esse lugar, né, de protagonista seria o lugar que nós deveríamos estar, porque nós somos as donas da nossa própria vida, né? E não outras pessoas. E o pior disso tudo, da gente se tornar vítima, é que a gente se torna mulheres presas, né? E não mulheres livres, que é totalmente o contrário do que a gente vem lutando aí por anos, né? A gente quer ser mulher livre, mas ao mesmo tempo a gente se torna umas mulheres presas na própria pena, na própria baixa autoestima, que ficam jogadas ali de lado. E a segunda coisa que eu queria falar é uma prática, né? Uma coisa rápida para você fazer, que vai te ajudar muito a, daqui pra frente, sair desse lugar de vítima. Então, cada momento que você se sentir a vítima, a prejudicada, a coitada da situação, né? De que você se sentir que está sendo injustiçada, nossa, porque o mundo tá contra mim. Toda vez que você se sentir assim, toda vez que você sentir vontade de culpar alguém, né, de culpar o seu marido, de culpar o seu namorado, eu quero que você lembre que ninguém te deve nada. O mundo não nos deve nada. O mundo não te deve nada. O mundo não me deve nada. Então você tá ali, com aquele turbilhão de pensamentos, se sentindo uma vítima, querendo culpar o seu marido, você pensa: ele não me deve nada, o mundo não me deve nada, eu não sou a vítima, eu não sou o centro do mundo. E aí, depois que você internalizar isso, depois que você pensar isso, você vai pensar no que você pode fazer para, pelo menos, melhorar essa situação, né? Se tiver algo ali ao seu alcance. E, gente, não é fácil, não é do dia pra noite, é difícil, é um exercício. Cada dia vai ficando um pouco menos difícil, não vou nem dizer um pouco mais fácil, vai ficando um pouco menos difícil. É um exercício que a gente tem que levar para a nossa vida inteira, porque a gente vai precisar até o dia que a gente se for, até o dia que a gente morrer, em todas as áreas da nossa vida, com todas as pessoas do nosso convívio. Mas é libertador, porque quando você internaliza que ninguém te deve nada, você entende que você também não deve nada para ninguém. Então, ao mesmo tempo que vai, né, volta. Esse foi o nosso Bia Responde de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que esse vídeo leve um pouco de transformação para o seu relacionamento, que te ajude. Pode deixar aqui embaixo a sua pergunta, né? Qual a sua maior dificuldade no seu relacionamento hoje, que eu vou fazer questão de gravar um vídeo só para responder e a gente conversar sobre a sua dificuldade, sobre a sua dúvida. Tá bom? Um beijo, gente, até o próximo vídeo.